e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém. Como é o último domingo do mês, e eu acredito que nos próximos domingos os irmãos terão folga de me ouvir, o sermão hoje vai ser um pouquinho puxado. O próprio texto já nos mostra que é um texto um tanto quanto denso, e onde Jesus nos chama de fato a atenção. Eu queria destacar, irmãos e irmãs, que para a religiosidade popular de Jesus, naquela época de Jesus, o infortúnio pelo qual algumas pessoas passavam estava de alguma forma associada a algum pecado particular que aquela pessoa houvera cometido. Em um dos cultos que nós fizemos nos lares lá na casa da Leni, nós analisamos uma dessa situação. Quando os discípulos de Jesus se achegam, percebem um cego de nascença, se achegam a Jesus e perguntam: mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Ele próprio ou seus pais? Então Jesus, a partir da pergunta dos discípulos, desenvolve ali aquela situação e traz cura. E a cura expressa a glória de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é que talvez ainda em nossos dias nós encontremos pessoas que, analisando a desgraça alheia, chegam a diagnosticar as causas possíveis para tantos males. Pode ser que digam, ainda hoje: isso está acontecendo a você, com você, porque você deve estar vivenciando algum pecado e a mão de Deus está pesando. O ser humano, irmãos e irmãs, é sempre muito precipitado em acusar o outro e quase sempre se esquiva de autoacusação. Nós conseguimos perceber falhas, pecados nos outros, mas evitamos pensar sobre a nossa própria situação diante de Deus. Em muitas ocasiões, pelo fato de nós não passarmos por nenhuma tribulação exacerbada ou não passarmos por nenhuma dificuldade material que não tenha solução possível, ou mesmo não passarmos por nenhuma tragédia repentina, a gente tem a falsa impressão de que estamos quites com Deus e não há nenhum pecado em nós. Nós acabamos de ler esse texto no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, que narra de fato 2 acontecimentos terríveis. O primeiro diz respeito a um grupo de judeus que estavam cultuando a Deus, oferecendo ali o seu sacrifício, e neste exato momento os soldados romanos chegam e executam todos que estão ali cultuando a Deus, oferecendo sacrifícios. De fato, como o texto diz, ali houve uma grande mistura de sangue humano com sangue do sacrifício, dos animais que estavam sendo sacrificados. Diferentemente deste primeiro caso, o segundo acontecimento, irmãos e irmãs, não foi nada premeditado. É aquilo que nós chamamos de fatalidade, não é isso? Foi uma fatalidade. Algumas pessoas morreram devido à queda da torre de uma construção. Mas o que me chama a atenção aqui, tanto em um caso como em outro caso, é a sabedoria popular a respeito da tragédia ou males que sobrevêm aos seres humanos. Na lógica da meritocracia, a pessoa morreu porque merecia morrer. Aquele mal aconteceu porque ela estava vivenciando alguma forma de pecado. E aqueles que sobrevivem, teoricamente, são aqueles que estão isentos de qualquer pecado. E eles vêm e narram tudo para Jesus. Mas é justamente nessa hora que vem o banho de água fria, conforme nós lemos aqui em nosso texto. As coisas ruins acontecem, irmãos e irmãs. As pessoas morrem por diversos motivos, alheios aí à sua vontade. Isso é próprio da nossa condição humana. Mas de forma alguma aqueles que sobrevivem para contar a história estão imunes à morte. Falar de morte, né? Tema tão pesado, mas essa é a grande verdade. Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos morrer. Então, como compreender o sentido de morte nas palavras ou nos lábios de Jesus?
Ele, obviamente, não está se referindo a essa morte do corpo, porque nós vamos morrer, nós vamos passar por ela. O verbo perecer, ele tem um sentido muito mais abrangente, eu diria escatológico, aponta de fato para o fim. Apontando não apenas para essa morte que todos nós um dia passaremos, e eu espero passar daqui a 100 anos, mas para a morte eterna. O verbo, aliás, a expressão de Jesus poderia ser traduzida pegando esse verbo parecer. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente morrerão eternamente. Todos igualmente morrerão eternamente. Então, irmãos, há aqui uma afirmação de Jesus contundente. E essa afirmação de Jesus não é neutra. Ela carrega em si uma exigência para se adentrar ao reino de Deus. Na verdade, eu olho para esse texto e percebo nele o insistente convite de Deus ao arrependimento. Deus insistentemente nos convida ao arrependimento. E eu vou destacar dois motivos, e o primeiro deles é pelo seguinte: se nós analisarmos bem o texto, Deus já deu tempo suficiente para que a humanidade se arrependesse do mal que ela vivencia. Os versículos 1 ao versículo 5, nós temos aqui duas histórias. Do 1 ao 5, para nós serve aqui como introdução para a parábola da figueira estéril. E nessa parábola é que nós percebemos, Deus já esperou demais, mas mesmo assim nós não nos arrependemos. E quando eu digo nós, eu me refiro à humanidade, ao ser humano de forma coletiva. Por vezes nós nos colocamos, irmãos e irmãs, em situação melhores do que os outros, esquecendo que o pecado nos nivela e que todos nós precisamos de alguma forma nos arrependermos diante de Deus, e arrependimento sincero. Essa parábola me faz pensar muito mais que na ira de Deus, me faz pensar em sua misericórdia, em sua paciência. Deus é aqui comparado ao Senhor que possui uma grande plantação de uva, e havia nessa plantação de uva uma figueira. E ele diz assim para o seu viticultor: há 3 anos que eu venho procurar fruto aqui nessa figueira e não encontro, portanto pode arrancá-lo. Deus, irmãos, é o Senhor da vinha. A figueira somos nós. A figueira somos nós. E o fruto que se requer aqui dessa figueira é o fruto do arrependimento. E como disse, este texto é um insistente convite ao arrependimento, porque Deus, se nós analisarmos profundamente o texto, nós vamos perceber que Ele já deu tempo suficiente para que a humanidade se arrependesse dos males que ela ocasiona. Levítico 19, versículo 23. Vamos ler? É isso aí. Plantou a árvore, só vai comer daquela fruta dali a 3 anos. Ok, irmãos? Então, se nós somarmos aí os 3 anos que a lei determina que se espere, mais os 3 insistentes anos seguidos, são 6 anos de espera. Não são apenas 3. São 6 anos que este Senhor da vinha está esperando. Mas lembremos que durante os 6 anos, a figueira não produziu nada porque ela era uma figueira estéril. Você, irmão e irmã, que entende muito bem de agricultura, esperaria 6 anos para comer de uma fruta, sabendo que nos 3 primeiros anos ela não produziu nada? Deus é paciente. Deus é, sobre modo, paciente. E é por isso que o profeta Jeremias diz sabiamente que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E é preciso, irmão e irmã, que nós apliquemos esse texto a nós mesmos. Pois Jesus está dizendo que se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis eternamente. E em nossa parábola ele descreve o ser humano como uma figueira estéril, que achou graça diante do Senhor da vinha. Pois apesar da sua esterilidade, ele pacientemente espera que algo de bom aconteça. Será que Deus, irmãos e irmãs, ao olhar para nós, Deus olha para figueiras estéreis?
Será que Ele não percebe em nós frutos de arrependimento? Faça uma análise introspectiva e veja se há em você algo que necessite de mudança, e faça um concerto com Deus a partir dessa noite. Algo que desagrada o coração de Deus, converse com Ele e diga: Deus, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Esse texto nos mostra um insistente convite ao arrependimento. Em segundo lugar, eu quero destacar o seguinte: nós estamos vivendo o tempo da graça, mais um ano de esperança. O tempo da graça, mais um ano de esperança. Leamos Lucas, capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. E lá o texto diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. É preciso que nós tomemos com muita seriedade as palavras aqui de João Batista. O machado está posto à raiz das árvores infrutíferas, mas o viticultor pede mais um ano. É interessante isso em nosso texto. Ele pede ao Senhor da vinha que espere por mais um ano, pois não perdeu a esperança que a figueira estéril passe a produzir. Deus é o Senhor da vinha, nós somos a figueira, e o viticultor quem é? Quem? Jesus. Jesus é este viticultor. Havia uma parábola contemporânea a essa parábola que Jesus narra, que diz mais ou menos o seguinte. Eu peço aos irmãos que prestem atenção enquanto eu leio. É uma parábola muito parecida com essa que Jesus conta para a gente. Diz assim: meu filho, você é como uma árvore que não deu fruto nenhum, ainda que estivesse às margens das águas, e o seu dono se viu obrigado a abatê-la. E ele lhe disse: transplante-me, e se eu mesmo assim não der fruto, então corte-me. Mas o Senhor lhe disse: quando você estava às margens das águas, não deu fruto nenhum. Como você quer dar fruto se estiver em outro lugar? A parábola tem a mesma construção, mas o final é diferente. Um teólogo chamado Joaquim Jeremias, especialista em Novo Testamento, ele entende que Jesus conhece essa parábola, se apropria dela, só que dá a essa parábola um final diferente. Na parábola de Jesus, o pedido não é rejeitado como o pedido deste filho ao pai. É uma declaração não de julgamento, mas é um apelo, é um convite à conversão. Agora se acrescenta mais um ano, são 7 anos, irmãos e irmãs, de espera. E este último ano é o tempo da graça. É o tempo em que o viticultor cava ao redor do pé da árvore e lhe aplica adubos. Este é o tempo do cuidado de Deus. Este é o tempo em que o machado está suspenso para que Jesus trabalhe em nós, transformando o nosso ser, moldando em nós o seu caráter, para que nós não ocupemos a terra inutilmente. Aqui há de se destacar o trabalho do viticultor, que espera contra a esperança do seu próprio Senhor, que apesar da experiência como trabalhador da terra, aparentemente demonstra a irracionalidade em seu pedido. Espera mais um ano, mestre, espera mais um ano, Senhor. Há aqui, irmãos, que se destacar o seu amor incondicional pela grande figueira estéril chamada humanidade. É preciso, irmãos e irmãs, que nós saibamos que este é o último ano, o tempo da graça. E eu quero chamar a atenção, abrindo aqui um parênteses. Ao longo da história da igreja, as pessoas vêm marcando datas para que Jesus retorne, para que Deus execute o seu juízo. E não é isso que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus, né? Então não pense que eu estou falando que 2016 é o último ano. Nós estamos aqui falando de um tempo, e o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas, da mesma forma que o ciclo se fechou para aquelas noivas nécias, da mesma forma que o ciclo se fechou para aqueles que rejeitaram o convite do banquete, o ciclo se fecha para aqueles que rejeitam o convite de Jesus também ao arrependimento. Você reconhece o esforço de Jesus?
Você reconhece que Ele intercede por nós junto ao Senhor? Você reconhece o seu amor manifesto, expresso na cruz? Este amor incondicional mexe com você? Este amor incondicional te faz repensar valores, posturas, repensar prioridades? Você reconhece e este amor de Jesus te faz repensar os caminhos pelos quais você tem andado? Não desperdice e não rejeite o convite. Essa é a palavra de ordem aqui em nosso texto. Então, irmãos e irmãs, há um insistente convite. A gente reconhece que Deus tem sido paciente e nós reconhecemos também que essa benevolência de Deus se faz por causa de Jesus, um viticultor que faz inaugurar o tempo da graça, mais um ano de esperança. Diante deste convite insistente, qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a nossa resposta? Neste tempo da graça, neste último ano da esperança, sentindo o cuidado deste viticultor que nós reconhecemos ser Jesus, sentindo que as nossas raízes se fortalecem, já é possível dizer que a minha figueira estéril já está produzindo fruto? Temos produzido frutos de arrependimento, irmãos e irmãs? Isso é muito sério, é para nós levarmos a sério essa questão. Durante a nossa vida, nós vamos recebendo algumas informações, alguns valores do nosso ambiente familiar, do nosso círculo de amizades, da nossa formação acadêmica, dos nossos relacionamentos sociais. E tudo isso que nós vamos recebendo de informações e valores vão fundamentar o nosso modo de ser, o nosso modo de viver. E a partir, irmãos e irmãs, do encontro de Jesus conosco, aquilo que nós chamamos de conversão, tudo aquilo que nós recebemos de informação, de valores, tem que ser revisto. Tudo tem que ser revisto. Efésios capítulo 4, versículo 25 ao versículo 32. Apenas um texto, dentre tantos textos que a Escritura Sagrada nos mostra e nos ensina a respeito de nova vida a partir de Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 25 ao versículo 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Temos nós produzido frutos de arrependimento, irmãos e irmãs? Eu quero dizer a você que Zaqueu, lembram-se de Zaqueu? Zaqueu foi numa figueira estéril e produziu fruto no último ano. Esquece aquela música lá, Daniel. Teologicamente incorreto. Mas o Zaqueu, ele foi uma figueira estéril que produziu fruto no último ano. E por isso Jesus disse para ele: olha, nessa casa não tua salvação. Lembram-se da mulher samaritana? Ela foi uma figueira estéril que produziu fruto no último ano. E por isso deixou o seu cântaro ali, no monte, junto ao poço, e desceu rapidamente, priorizando a palavra que deveria ser compartilhada. Lembram-se da mulher pecadora aos pés de Jesus, chorando, enquanto secava os seus pés com seus cabelos? Ela fora também uma figueira estéril que produziu frutos no último ano, nesse tempo da graça que se estabeleceu em sua vida. Temos nós produzido os frutos de arrependimento? E eu, sempre que preparo uma mensagem, irmãos, e eu aprendi isso com um pastor, ele disse: pregue para você. E eu preguei para mim. E isso me confrontou bastante. Mas essa mensagem é também para você. Eu estou compartilhando o que Deus falou comigo, para que Ele fale também ao seu coração. Todos nós que dizemos somos salvos em Cristo Jesus, precisamos analisar constantemente os valores que fundamentam o nosso modo de ser e julgar se há algo em nós que precisa ser mudado. Nós, e não os outros por nós,
precisamos com muita sinceridade dizer se a vida que levamos é a vida que Deus quer que levemos. É preciso que eu analise se o meu modo de ser na sociedade, dentro da minha casa, junto aos meus familiares, junto aos meus amigos, corresponde à vida que Deus quer que eu viva, a vida que é própria do reino de Deus. Se assim for, bem está, como diz a parábola. Se não, irmãos e irmãs, é preciso que nós mudemos de postura urgentemente. É preciso que a gente faça isso com muita pressa, de forma urgente. Produzamos fruto que expresse arrependimento para que o trabalho do viticultor não seja um trabalho perdido. Para que o trabalho não seja perdido. Jesus lamenta sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo dos meus braços, como a galinha faz isso com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Que este lamento de Jesus não seja sobre nós, na pessoa do viticultor. Eu cavei ao redor de você, eu coloquei adubo, eu dei todo o cuidado necessário, mas você não produziu fruto algum. Temos nós produzido frutos de arrependimento? Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis eternamente. E o que eu tentei demonstrar aqui nessa breve reflexão, irmãos e irmãs, é que a ênfase do texto não está no julgamento, mas na paciência de Deus. Está no seu amor incondicional, apesar de conhecer a esterilidade da figueira, ele persiste em esperar. A ênfase do texto está na esperança de que haja em nós frutos de arrependimento. E o desejo de Jesus é que nós nos reconheçamos em nosso pecado, pessoas que realmente precisam renunciar ao mal e arrepender-se. Eu quero encerrar então essa reflexão chamando a atenção para as duas faces do arrependimento. Duas faces do arrependimento. Existe a face negativa e a face positiva. A face negativa, irmãos e irmãs, é aquela quando eu olho para trás e reconheço, de fato eu errei, de fato eu pisei na bola. Eu reconheço que eu não deveria ter dito, mas disse, reconheço que não deveria ter pensado, mas pensei, falado, mas falei, enfim, tantas coisas que nós reconhecemos. Isso é a face negativa do arrependimento. Mas existe a face positiva. A partir daquilo que eu vejo no passado e reconheço, a face positiva abre portas para novas possibilidades. Eu errei, mas agora eu quero consertar. Eu quero viver vida nova. Eu quero realmente fazer com que se cumpra a palavra de Deus em minha vida. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Essa é a face positiva. E aí é o caminho da conversão, é o caminho do arrependimento, é o caminho do retorno. É o caminho de voltar, de fato, àquele primeiro amor. O arrependimento, irmãos e irmãs, deve ser dinâmico. Eu olho para a face negativa, mas eu caminho para a face positiva. Se eu ficar na face negativa apenas, o que vai sobrar para mim é remorso. Remorso é quando eu olho para trás, reconheço que errei, mas não faço nada dali para frente para melhorar a situação, para melhorar a minha própria existência. Remorso. E o remorso não gera novidade de vida, não gera esse privilégio que o arrependimento sincero proporciona a nós, que é a vida e que é a libertação em Cristo Jesus. O texto deixa claro que se nós não nos arrependermos, morreremos eternamente. E eu não entendo muito bem desse negócio de inferno, não gosto de pregar sobre inferno, mas eu julgo que o fato de nós não desfrutarmos a vida que Deus tem para nós, bem como a liberdade responsável que essa vida possibilita a todos nós, já se constitui, irmãos e irmãs, um inferno existencial para quem vive assim. Eu já ouvi tantas e tantas vezes, eu não sei se vocês conseguem compartilhar isso comigo, mas quantas pessoas diante de uma situação acabam dizendo assim, olha, mas que inferno, não é? Já vivenciam o inferno na sua própria vida cotidiana. Às vezes nós tememos este inferno literal e nos esquecemos que o nosso modo de vida já gera aqui e agora um inferno existencial, e onde se percebe, irmãos e irmãs, a ausência de vida, a ausência de alegria, a ausência de libertação, de transformação, de arrependimento sincero. Estabelecido está o inferno existencial, onde impera a morte na vida dessa pessoa. E não tenham dúvidas disso, que o desejo de Deus é que nós saiamos o quanto antes deste inferno existencial, porque Deus quer para nós o céu.
Deus quer para nós o céu. Isso não é vida, e muito menos é vida para quem é crente em Cristo Jesus. O Evangelho fala de vida. Eu prefiro falar de vida do que falar de morte, do que falar de inferno. E a vida que o Evangelho fala e o Evangelho traz deve redefinir todo o nosso modo de vida a partir do nosso encontro com Jesus. Então, que seja essa a nossa convicção, seja essa a nossa vontade em Cristo para a glória de Deus. E que diante deste convite insistente que o texto nos faz, e não somente a letra, mas é o espírito da letra, é Jesus que nos faz, nós possamos dizer para Deus: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Andemos, irmãos e irmãs, em novidade de vida, hoje e sempre. Amém.